Buenas! Estou participando de uma reunião aqui com o Guilherme Donegal, que é consultor da Transparência Internacional, e com o Gabriel Jacinto. Eu vou sair de cena agora porque nós vamos gravar um bate-papo entre o Gabriel e o Guilherme, onde eles vão falar de uma pesquisa que aponta o índice de percepção da corrupção no Brasil. Acompanhe. Guilherme, dando continuidade à nossa entrevista, vamos falar assim, você me chamou muito a atenção por um índice que tem um nome muito comprido, IPC, Índice da Percepção sobre a Corrupção. Comenta sobre esse índice, me explica pra gente como é que ele é medido. Claro, Gabriel. O Índice de Percepção da Corrupção é uma pesquisa que a Transparência Internacional faz já há alguns anos. E ele avalia, na opinião de executivos e especialistas no tema, se aqueles executivos e especialistas percebem um determinado país como mais ou menos corrupto. É uma pesquisa que é feita pela Transparência Internacional anualmente, nesse ano de 2018, em 180 países. E o resultado da pesquisa para o Brasil não é tão favorável. Nós vimos caindo dentro do ponto de percepção de corrupção, ou seja, a percepção de corrupção vem piorando no Brasil nos últimos anos. No último ano especificamente, nós caímos 19 posições. Ou seja, pioramos 19 posições. Exatamente. A gente hoje ocupa a 96ª colocação dentre os 180 países que são pesquisados. A gente está atrás de países como, por exemplo, China. A gente está atrás de países como, por exemplo, Índia, que por vezes também são percebidos como sendo países corruptos. Agora, você comentou que isso aí é uma espécie de melhora da morte, não sei se eu posso usar esse termo, que todo país no desenvolvimento, em qualquer batalha contra a corrupção, existe uma queda no índice para depois providências sejam tomadas para que nós possamos instituir procedimentos, uma legislação mais aplicável. Comenta sobre isso, porque eu acho que também nesse momento você me mostrou um slide onde aparece o mapa da América Latina, do México até embaixo, e a nossa posição até que não é perfeita, mas nós estamos longe de ser os piores. Então, comenta sobre isso. Essa minha análise está correta? Claro, sim. Uma das coisas que nós identificamos em outros países, em outras edições dessa pesquisa, é que conforme um determinado país vai intensificando processos de responsabilização criminal sobre a temática de corrupção, a percepção da corrupção ela piora. Por quê? Porque quando escândalos de corrupção saem na mídia, os especialistas e executivos começam a ver que aquilo existe. A corrupção ela passa a sair debaixo do tapete e começa a aflorar. Consequentemente, existe uma percepção de que aquele determinado país é corrupto. Mas um dos pontos interessantes que a gente identifica na pesquisa, que é exatamente esse que você comentou, é que apesar de haver uma piora quando são iniciados processos de responsabilização criminal, quando o país toma passos que melhoram institucionalmente a democracia, que melhoram institucionalmente ferramentas de responsabilização e prevenção da corrupção, o país volta a melhorar no índice de percepção de corrupção. O Brasil ainda não teve esse ponto de inflexão. Então, o Brasil ainda precisa adotar mudanças sistêmicas para melhorar a percepção de corrupção e a corrupção real que ocorre aqui no país. Aquele slide que você apresenta tem um jovem colocando que 83% da população brasileira é contra a corrupção. Comenta, eu fiquei muito satisfeito por saber
que eu não sei qual foi a amostragem, se nós estamos falando de jovens ou não, a fotografia era de um jovem, mas esses 83% é uma estatística positiva para nós? Sim, essa pesquisa que você está fazendo alusão é uma outra pesquisa que se chama Barômetro Global da Corrupção. O índice de percepção de corrupção, ele mede a percepção de executivos com a temática corrupção. O Barômetro Global da Corrupção, ele mede até que ponto pessoas tratam no seu dia a dia com a temática corrupção. Uma das perguntas que eu acho que é a mais interessante é até que ponto o cidadão teve que pagar uma propina para acessar um serviço básico de saúde, de segurança, de emissão de documentos, outros. E no Brasil, essa taxa foi de 11%. O que está longe de ser um número ideal, a gente precisa sempre mirar que isso seja 0%. Mas mesmo assim, é um resultado positivo quando a gente compara com outros países da América Latina. Perfeito. Isso eu acho que é muito importante. Sim. Esse barômetro ele traz à nossa sociedade, eu acho, com uma preocupação grande. Infelizmente nós vivemos um período tremendamente atípico, que eu acho que talvez sempre existiu e as informações nunca foram publicadas. Agora nós estamos conseguindo avaliar em cima de fatos que são notórios, quer dizer, nós temos conhecimento de tudo. Então, vale a pena repetir que entre toda a América, o índice nosso é o mais baixo, o que significa que a nossa população não compartilha com esse tipo de coisa, e é um resultado que me faz mais otimista. Por exemplo, vocês vão trabalhar, eu acho que esse é um outro ponto importante, com os políticos, porque eu acho, termina esse aspecto, eu acho de uma relevância total que nós possamos passar isso para o nosso pessoal, telespectador. A questão de 2 anos, a Transparência Internacional vem trabalhando em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, identificando boas propostas legislativas que vão melhorar a temática anticorrupção no Brasil. E são temas notórios, públicos e midiáticos que vão desde fim do foro privilegiado, a agilização de responsabilização em processos criminais e temas menos divulgados, mas que são tão relevantes quanto a proteção das pessoas que relatam suspeitas de irregularidades para o governo, incentivos à criação de programas de compliance por empresas e outros. Então, foram mais de 400 instituições que a gente consultou, foram mais de 200 especialistas que trabalharam dentro da construção desses projetos. E agora a gente está consolidando esses mais de 70 projetos de lei e fazendo uma grande campanha que se chama Unidos contra a Corrupção, na qual a gente vem criando uma coalizão com outros atores da sociedade civil que trabalham nesse tema, e a gente vai oferecer esse pacote para que ele seja debatido no Congresso no próximo ano. A gente quer começar o diálogo agora com candidatos, explicando para os candidatos a importância disso, para que isso seja colocado em pauta na temática de eleições 2018, e quando esses congressistas forem eleitos, colocarem os projetos de lei para debate, para discussão dentro do Congresso. Então veja bem, primeiro, eu sou um apaixonado por esse tema, eu acho que essa briga eterna nossa contra a corrupção é muito importante para a nossa sociedade. Te agradeço, coloco o nosso canal à disposição para aquilo que eventualmente você precisar completar depois. Essas transparências, se você permitir, eu posso colocar no ar para que eles consultem. Então, meu amigo, muito obrigado. Um prazer, Gabriel. Conta com a gente sempre. Legal, um prazer. Obrigado por nos receber aqui. Obrigado pelos telespectadores estarem acompanhando e se engajem realmente também dentro dessa temática. Muito obrigado. Um abraço. Até já, gente.